Leis trabalhistas, 9 leis que toda empresa precisa se atentar e que você, trabalhador, precisa também conhecer. Essa é a matéria de hoje do seu canal de notícias. Se você não se inscreveu, se inscreva aí, compartilhe as nossas matérias nas redes sociais e faça parte da nossa família. Afinal de contas, a consolidação da lei do trabalho, da CLT, tem mais de 100 regras alteradas. Você sabia? É importante sempre enfatizar alguns direitos dos trabalhadores não podem ser flexibilizados, mas há mudança nas leis que devem estar no foco, principalmente quem trabalha no setor de recursos humanos. Por isso, hoje vamos apresentar 9 principais pontos da legislação às quais toda empresa e todo trabalhador deve se atentar. Vale lembrar que antes, no caso aí, que a reforma trabalhista permite que os acordos coletivos e convenções prevaleçam sobre as leis em algumas questões, como banco de horas, regras para trabalho em casa, jornadas e intervalos. Então fique atento às 9 leis trabalhistas que você precisa conhecer. Primeiro, flexibilização das férias. Você sabe o que é isso? Bom, esse é um daqueles direitos que não foram retirados dos trabalhadores, mas há flexibilizações das regras, que criam novas possibilidades, tanto para empresas quanto para empregados. Agora, o período de gozo dos dias de descanso pode ser negociado e dividido em 3 períodos. Mas atenção, ao menos um dos períodos de férias deve ter no mínimo 15 dias. Os demais podem ser divididos conforme for melhor para ambas as partes. Outra coisa, continua valendo o direito do pagamento de 1/3 de férias, pois ele é estabelecido pela Constituição. Segundo, instituição do banco de horas. Informalmente, isso até que venha a ser praticado em grande parte das empresas, como a reforma trabalhista, o banco de horas poderá ser negociado com trabalhadores, mas há algumas regras que para isso, no caso, algumas regras para que isso ocorra. Primeiro, a compensação das horas por meio de folgas deve ocorrer em até 6 meses. Caso a folga não seja concedida dentro do prazo, as horas extras serão pagas com um acréscimo de 50%. Terceiro, legalização do trabalho intermitente. O trabalho intermitente passa a ser reconhecido pelas leis trabalhistas e a partir de agora é pago por período de trabalho. O profissional contratado nessas condições tem direito a férias, 13º, fundo de garantia e previdências proporcionais. O pagamento feito é chamado de salário-hora, que deve ser com base o mínimo para a categoria do colaborador com a mesma função na empresa, para que ele possa ser válido. Também é preciso que a jornada seja informada com pelo menos 3 dias de antecedência. Quarta mudança. Mudança no fundo de garantia e no pagamento da multa dos 40%. Há, no caso aí, novidades com relação ao fundo de garantia. É especial na hora da demissão do trabalhador, pois com as novas regras existe a possibilidade de extinção do contrato de trabalho de comum acordo. Nesse caso, a lei diz o seguinte: o trabalhador tem direito a receber a metade do aviso. A multa do saldo do fundo de garantia cai pela metade dos 40%, ok? E não haverá direito a seguro-desemprego. Quinto, manutenção do direito ao 13º. Apesar do acordo coletivo das convenções prevalecerem sobre a CLT, direitos constitucionais em geral foram mantidos, mesmo com as reformas. Assim, o 13º salário continua existindo e não pode ser retirado nem mesmo nas negociações entre empresas e trabalhadores. A única mudança aqui, no caso do contrato intermitente, que, como mencionamos, garante pagamento proporcional ao período de trabalho. O mesmo vale para a contribuição do fundo de garantia e também das férias. Sexta alteração na jornada de trabalho. Há algumas mudanças importantes na jornada de trabalho que devem ser observadas pelos gestores com bastante cuidado, para que eles consigam adequar as regras à necessidade da empresa. Com as novas leis trabalhistas, é permitida a jornada diária de 12 horas, com 36 de descanso, desde que sejam feitas
no máximo 44 horas semanais ou 48 contando as extras e 220 horas mensais. Outra alteração diz respeito no caso, ao tempo considerado com a jornada de trabalho. Antes, o período em que o profissional levava do trajeto de casa ao trabalho, quando era transportado pela organização, contava como jornada. Agora isso não vale mais. Além disso, as horas de lanche, higiene pessoal, das atividades ligadas ao descanso ou quaisquer outras que não estejam relacionadas diariamente ao trabalho não são mais consideradas como jornada, ou seja, não são pagas. Sétima, criação da comissão de representantes. Uma regra criada para empresas com mais de 200 funcionários pode facilitar a negociação direta entre empregados e gestores. Isso porque, nesse caso, não há mais obrigatória a intermediação dos sindicatos da categoria. Em substituição, essas instituições, os trabalhadores podem criar uma comissão representante para poder reivindicar seus direitos junto ao Departamento de Recursos Humanos. Entre as questões podem ser resolvidas pela comissão. No caso aí, você pode formular, apresentar reivindicações específicas dos empregados daquela organização, evitar discriminações nas empresas, checar se as leis trabalhistas e acordos coletivos estão sendo cumpridos. Vamos agora à oitava regra, contratação de autônomos. Outra situação que já existia em algumas formas e agora foi consolidada pela reforma trabalhista as empresas podem contratar profissionais autônomos pode contratar funcionários autônomos. Com isso, ela tem que considerar que, no caso, há vínculo empregatício entre eles, mesmo que o trabalhe com exclusividade. Ou seja, qualquer empresa pode contratar um funcional autônomo para poder trabalhar ali. Nesse regime aí que seria, no caso, contrato de trabalho. A terceirização também há regras. O trabalhador, no caso, efetivo só pode ser contratado com terceirização após 18 meses da data da sua demissão. Ou seja, se a empresa te contratou, mandou você embora, ela só pode te contratar depois de 1 ano e meio da sua demissão. Ela deverá, no caso, ter alguns direitos, oferecidos aos empregados, como alimentação, refeitório, transporte e treinamento, entre outros. E agora, como vai ficar a regra do trabalho em casa? Bom, a reforma da Previdência também criou uma regra para a aplicação do home office. Nesses casos, o pagamento poderá ser feito por tarefa entregue. Além disso, não existe controle de jornada de trabalho em sua casa ou teletrabalho. O contrato entre a empresa e o trabalhador deve especificar quais são os trabalhos desempenhados e quem deverá ser responsável pelas despesas e equipamentos usados pelas atividades. É muito importante que os gestores e demais funcionários de recursos humanos da sua empresa estejam por dentro de todas as alterações ocorridas na CLT, bem como de todos os direitos que foram mantidos aos trabalhadores, para que não haja problema no futuro, principalmente envolvendo casos na justiça. Por fim, não esqueça de que todas as normas que envolvem segurança e saúde do trabalhador foram mantidas, assim como a licença maternidade e aposentadoria. Essa última tem uma reforma prevista, mas não foi aprovada ainda. Então você tem aí trabalho em casa, a contratação de autônomos nas empresas, pode contratar autônomos. Você tem aí a criação de uma comissão representante. Toda empresa que tiver mais de 200 funcionários, ela pode ter um grupo de representantes que vai conversar direto com o patrão. A alteração na jornada de trabalho, que mudou aí, que ela deve ser 44 horas semanais ou 48 contando as horas extras. No total, no mês tem que ter 220 horas semanais. Manutenção do direito ao 13º, não mudou. Mudança no fundo de garantia para pagamento de multa, que agora tem aí, no caso aí, se tiver, vou repetir essa parte que é muito importante. Não há novidade com relação ao fundo de garantia, em especial na hora da demissão do trabalhador, pois com as novas regras existe a possibilidade de extinção de contrato de trabalho de comum acordo. Nesse caso, a lei diz o seguinte: se você entrar no acordo com o seu patrão e ele te mandar embora, o caso aí, o trabalhador
tem direito de receber a metade do aviso e também a multa de 40% cai pela metade. Isso se tiver um acordo entre vocês. E ele não vai ter direito ao seguro-desemprego. Você também tem aí a legalização do trabalho intermitente. A instituição do banco de horas agora foi criada e ela deve ser resolvida aí no máximo 6 horas. E se você, no caso aí, a folga não for concedida dentro do prazo, as horas extras serão pagas com um acréscimo de 50%. Ou seja, se nos 6 meses não for resolvida a situação do seu banco de horas, esse banco de horas vai ter que ser acrescido de 50%, passando a se tornar uma hora extra, ok? E a flexibilização das férias. Toda pessoa agora pode pegar, no caso, se o patrão não quiser te dar os 30 dias, ele pode dividir. O primeiro você vai tirar 15 dias e os outros 15 que faltar pode ser dividido 10 e 5 ou apenas 5, 5 e 5, depende do acordo que você tiver, tanto da parte do patrão como da parte do empregado. A matéria a gente vai deixar na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida de algum ponto dessas leis trabalhistas, você pode deixar um comentário no vídeo. E é muito importante que você, meu amigo, compartilhe essa nossa matéria, ok? Com seus amigos nas redes sociais. Se você puder aí compartilhar essa matéria, vai ajudar muita gente, não só o nosso canal, mas muita gente. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Nós vamos colocar a matéria completa com um resumo aqui no nosso site, Brasil 24 Horas. Todas as informações você encontra aqui, ok? Tem tudo que está acontecendo em Brasília. Fala sobre Bolsa Família, fala sobre programas sociais, fala sobre esporte. Tudo que acontece no Brasil você encontra lá no site, entendeu? O link a gente vai deixar na descrição do vídeo. A matéria de hoje foi 9 leis que toda empresa e todo funcionário precisa saber para poder aí não ter prejuízo nem de um lado e nem do outro. Eu vou ficando por aqui, espero que você, meu amigo, possa compartilhar essa matéria que nós fizemos com carinho para você. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, não deixe de participar das nossas lives. É muito importante que você, meu amigo, esteja conosco todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abraço de coração para você, que possa essa matéria chegar para você, que você possa entender e que você aí possa fazer parte da nossa família se inscrevendo no nosso canal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias.